Cheguei! Olha, antes de iniciar a dica sensacional que eu vou dar para você contador, para você empresário, porque a Receita Federal anda pegando as empresas exatamente nesses dois pontos. Clique aí no like, dê logo uma porrada no like, inscreva-se neste canal e já acione o sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos, porque é melhor você receber as notificações dos vídeos do Loberto do que receber uma notificação da Receita Federal lá no seu ECAC. Olha, vamos lá, o assunto é muito sério. Muitos contadores têm me dito que as empresas estão sofrendo exclusão do Simples Nacional e ficando impedidas de optar pelo Simples Nacional nos próximos 3 anos, e tem casos que está ficando 10 anos sem poder optar. É isso que está acontecendo. Vamos lá? O assunto é exclusão por excesso de despesas e exclusão por excesso de compras de mercadorias. Tudo isso que eu vou falar está no artigo 84, Tudo isso que eu vou falar está fundamentado no artigo 84 da Resolução CGSN 140 de 2018, que é o regulamento do Simples Nacional, regulamentou a Lei Complementar 123 de 2006. Certinho? Vamos lá. Começando. Primeiro eu vou dar uma lida com você o texto, em seguida eu explico. Beleza? O caput do artigo 84 diz assim, ó: a exclusão de ofício da ME ou da EPP do Simples Nacional produzirá efeitos, 2 pontos. Agora esclarecendo, eu incluí aqui a figura do MEI. Pelo seguinte, o artigo 119 da resolução diz que aplicam-se ao MEI os dispositivos aplicados às MS e EPP do Simples Nacional. Eu esclareço. A resolução 140, ela regulamentou a Lei Complementar 123. Mas, lá em 2008, a Lei Complementar 128 criou o MEI, alterando a Lei Complementar 123, e a lei em si é toda bagunçada. Então, o regulamento organizou esse dispositivo, tá? E do artigo 100 ao 118, ela trata assuntos exclusivamente do MEI. O que não se tratou para o MEI se aplica às regras do artigo 1º ao 99, que se aplicou para a empresa do Simples Nacional ME e EPP. Certo? Por isso é que o que eu vou falar aqui é válido para as empresas do Simples Nacional, ME, EPP e também para o MEI. Então, a exclusão é de ofício, quer dizer, é o fisco, é a Receita Federal que exclui o contribuinte do Simples Nacional. Tá? E aqui vai ter um problema sério, porque você vai ver que a coisa é danosa. Vamos lá. Produzirá efeitos. Aí nós temos aqui o inciso 1º, 2º, eu vou direto para o que interessa. Inciso 4º. A partir do próprio mês em que incorridas, hipótese em que a empresa ficará impedida de fazer nova opção pelo Simples Nacional nos 3 anos calendários subsequentes, nas seguintes hipóteses. Então, veja que a empresa, naquele mês que incorreu, já vai ser excluída do Simples Nacional. E ainda vai ficar 3 anos subsequentes sem poder optar pelo Simples Nacional. Nas seguintes hipóteses, são várias hipóteses, são na verdade 11, que vai do item A ao K. Mas eu vou tratar de 2 que nos interessam neste momento aqui, que é o da linha H e I. Primeiro, o texto, primeiro aqui, é válido para ambos, que diz assim: a linha H, se for constatado que durante o ano calendário, o valor das despesas pagas supera em 20% o valor de ingresso de recursos no mesmo período, excluído o ano de início de atividade. Esclarecendo, quando o legislador está dizendo despesas pagas, ele percebeu depois que foi uma infelicidade.
Porque o que ele quis dizer são todos os pagamentos, todas as saídas. Por isso, o parágrafo 7º foi criado depois para dizer isso. Certinho? Então, daqui por diante, saiba, falou-se em despesas pagas, estamos falando de todos os pagamentos que a empresa fez no ano. Naquele período, naquele ano calendário. Certinho? Então, é pagamento de folha de salário, é pagamento de fornecedores de mercadorias, é pagamento de tributos, é pagamento de juro, pagamento de empréstimo, pagamento de tudo. Todas as saídas que se diz. Certinho aí? O valor do ingresso de recursos. Aqui não precisou ser esclarecido em nenhum outro dispositivo da lei, porque aqui está falando em entradas de recursos, ingresso. Certinho? Todas as entradas. E claro, você tem que interpretar que são as receitas que a empresa auferiu e recebeu dentro do ano. Os empréstimos que ela contraiu e entrou dinheiro lá na conta corrente. Aumento de capital ou integralização de capital que os sócios fizeram. Ou recebeu alguma doação em dinheiro. Tudo isso que entrou no caixa e na conta corrente bancária, no disponível, são as entradas. Então, raciocínio. A primeira coisa que a gente aprende desde pequenininho é do tipo, meu filho, você tem que aprender que não se pode gastar mais do que se ganha. Não é assim? Existe a lei de responsabilidade fiscal do país que diz isso também. Mas o legislador aqui foi muito sábio em saber que a figura do MEI, microempresa, empresa de pequeno porte, são empresas de família, que geralmente, via a filosofia do Simples Nacional, é aquela que compra e revende dentro do Estado ou presta serviço dentro do Estado. Tanto que o legislador procura fazer com que essa microempresa, empresa de pequeno porte, compre mesmo dentro da sua região, do seu estado. Né? E tanto que para comprar fora ele tem que pagar até diferencial de alíquota de ICMS. Né? Então olha só, que o legislador está sendo benevolente. Ele raciocina da seguinte forma. Imagine uma família. Pai, mãe, filhos. Ela tem seus gastos, suas despesas. Nem todo mês a conta fecha. E quando não fecha, o que ela faz? Ela vai para o cheque especial, mas consegue o dinheiro para pagar. Né? Ou vai lá para o cartão de crédito. Ou, se não tem mais isso, pega um empréstimo junto ao banco, mas não consegue nada disso. Ainda pega emprestado dos familiares, do irmão, do cunhado, da sogra. Ou até de amigos. Mas veja que a conta acaba sendo paga uma hora. Então veja que o legislador está raciocinando que a microempresa, a empresa de pequeno portes e o MEI, ela tem as suas contas mais ou menos nesse sentido. Então, o legislador está sendo tolerante aqui. E se você observar, o legislador do Simples Nacional criou a tolerância 20%. Está lembrado daquela parte de exclusão do Simples Nacional pelo estouro da Receita Bruta? Quando estoura a Receita Bruta e até 20% é tolerável. Ela ainda continua no Simples Nacional até 31 de dezembro e a exclusão só vai ocorrer em janeiro. Se estourou o limite em mais de 20%, já não é tolerável, já vai ser excluída no mês seguinte. Está lembrado desse raciocínio? Aqui se aplica também. O legislador está dizendo o seguinte, tá? De tudo que você teve de ingresso, você vai poder usar todo esse valor mais 20%. De onde você conseguiu esse 20%? Não sei. Até aí eu acho tolerável, eu não vou te dificultar a vida. É isso que o legislador está dizendo. Então, ele está dizendo, se você recebeu de entradas com receitas, empréstimos ou qualquer outra entrada de dinheiro, 10 mil, ele está dizendo, acrescente mais 20% de tolerância. 12 mil. Você pode ter até 12 mil de despesa e está tudo certinho dentro do Simples Nacional e funcione normal. Agora, teve despesas ou pagamentos, que é o certo, mais do que esses 20%, acima de 12 mil neste exemplo, você vai ser excluída de ofício do Simples Nacional e não poderá optar pelo Simples Nacional nos próximos 3 anos. É um castigão para você. É isso que quer dizer o legislador. Por isso, vamos para o exemplo. Mas antes do exemplo, você está vendo que tem essa frasezinha, excluído o ano de início de atividade. Isso quer dizer que o legislador, mais uma vez, ele está sendo benevolente aí com
A empresa do Simples Nacional está dizendo, a empresa de família. O primeiro ano é difícil mesmo. Todo mundo abre uma empresa dizendo que vai ficar rico, vai ganhar dinheiro, vai virar ser autônomo, mas ele sabe que quando ele abre uma empresa, começa a existir despesa. Ligou a luz, já está funcionando, já está surgindo a despesa. Quando eu dava aula na faculdade, eu dizia lá aos meus alunos que raciocine em empresa da seguinte forma. Pegue um copo desse de tomar cerveja, um copo simples aí, certinho? E comece a derramar areia. A areia vai subindo, 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 subindo. Até ali, na primeira borda ali, são custos e despesas. E depois é que surge o lucro. Isso quer dizer que você abre uma empresa agora e passa a ter despesas e custos, e o lucro vai aparecer lá na frente. Quantos meses? Depende do tipo de empresa. Tem empresa que é depois de 6 meses, tem empresa que é depois de 10 meses, tem empresa que é depois de 1 ano, mas dificilmente uma empresa com menos de 6 meses tem lucro. Ela tem tanto gasto nesse período. Por isso o legislador está dizendo, primeiro ano, eu não quero nem saber. Gaste o que você quiser, tá? Que deixe essa empresa crescer mais do que 1 ano, que aí, a partir do segundo ano, você vai ter limite. É isso que ele está dizendo. Entendido aí? Então agora vamos lá, por exemplo. Aqui está o ano calendário cheio, porque já não é o ano do início de atividade. Tá bom? É no ano 2, ano 3, ano 10, seja lá o que for. Neste ano calendário, a regra que você acabou de ver é o seguinte. As despesas pagas, quer dizer, os gastos, os pagamentos feitos, tem que ser menor ou igual a 120% dos ingressos de recursos. Quer dizer, as despesas podem ultrapassar as saídas podem ultrapassar as entradas em 20%. Portanto, o limite é 120% do ingresso. Exemplo 1. Ingresso foi 100 mil. Despesa foi 115 mil. Será que está dentro da regra? Vamos lá. Cálculo. Ingresso 100 mil. Tolerância 20% de 100 mil, que dá 20 mil. O limite é 120 mil. Quanto que ele gastou? 115 mil. Portanto, está dentro da regra, está dentro da normalidade e não vai ser excluído do Simples Nacional. Beleza aí? Exemplo número 2. Notas fiscais emitidas pela empresa, 2 milhões. Despesas declaradas, 1 milhão e 800 mil. Tá vendo que eu estou começando por lá e esqueci essa parte por enquanto? Então, é esta parte que a empresa está oficializando. E a empresa do Simples Nacional, para prestar conta ao fisco, ela tem 2 alternativas. Escriturar o livro caixa e guardar para quando solicitar, inclusive a movimentação bancária, ou então fazer uma escrituração contábil. Certo aí? Não misture as coisas. Uma coisa é legislação tributária, outra coisa é legislação societária ou contábil. Certo? De acordo com o Código Civil, todas as empresas estão obrigadas a ter uma contabilidade, exceto o MEI. Certinho? Isso é um assunto. É o CRC que fiscaliza isso. Tá bom? Agora, para prestar conta à Receita Federal, a empresa do Simples Nacional não está obrigada a ter uma contabilidade ou prestar conta por meio de uma contabilidade. Basta ter o livro caixa. Certo? No livro caixa, inclusive, a movimentação bancária. Então, ele vai movimentar assim, notas fiscais emitidas, 2 milhões. Despesas declaradas, quer dizer, tudo que pagou, 1 milhão e 800. E está informando a Receita Federal que tem 200 mil no caixa. Certinho? Aí a Receita Federal, que não é boba, que está vivendo a era digital, você não resolve mais nada com a Receita Federal por meio de papel, é tudo digital. E a legislação foi cada dia se tornando... Repetindo. E a legislação foi cada dia ficando mais inteligente, criando inteligências que independam de pessoas. E assim se criou o SPED, Sistema Público de Escrituração Digital, onde a nota fiscal passou a ser eletrônica, as escriturações ficaram digitais, tanto na área fiscal como contábil. E mais do que isso, o legislador, há muito tempo, fez com que o pagador dedure quem está recebendo. As DIFs, agora é FDRINF e tantas outras obrigações acessórias onde o pagador dedura o recebedor. Com isto, olha só, a Receita Federal descobriu que entraram lá na conta corrente da empresa, aí principalmente na conta corrente, 4 milhões de reais. E pagamentos que a empresa fez foi de 3 milhões. Porque veja, tudo que você paga hoje em dia é via Pix,
é transferência bancária, é débito em conta, dificilmente você vai pagar esse dinheiro. Isso é uma realidade. Só político é que tem milhões lá na sua casa declarada lá, né, para o TSE. Não sei como. Deve ser, né, alguns dizem que é caixa 2, mas enfim. Então você está vendo que a realidade das pessoas é que ninguém tem dinheiro em casa, nem no bolso. É tudo digital, ainda mais com Pix. Analise desde a pessoa que mais humilde, trabalhador, ao empresário, está usando o Pix. Então a Receita Federal cruzou tudo? Mas como é que ela cruza? Não, de repente, é o auditor da Receita Federal que recebeu a incumbência de, naquela semana, falar, olha, está faltando auditores na Receita Federal. O último concurso foi 2014. E houve um monte de aposentadorias. A legislação foi avançando, mas ainda assim é precária. E aí, então, a Receita Federal não pode deixar prescrever. Por isso, eles procuram fiscalizar os 5 anos atrás. Isso é um problema para a empresa. E se você entrar no site da Receita Federal, você vai encontrar lá as autuações, inclusive. Então, veja que o que está acontecendo de autuações é isso. Estamos agora, 2022, vendo empresas lá de 2000 sendo autuadas lá em 2017. Certo? Aí você diz 17, 18, 19, 20, 21, 22. Exatamente, 5 anos. Já ia prescrever. E aí então o que acontece? Quando essa empresa é excluída, retroagido há 5 anos atrás, tudo que ela pagou de Simples Nacional até agora não valeu. Ela vai ter que retroagir lá atrás e optar lá atrás pelo lucro presumido, lucro real e lucro arbitrado. Certo? E pagar por este caminho e se virar para resolver essa parte que já pagou pelo Simples Nacional. Certo? Mas isso é um outro assunto. Então você está vendo o bororô que se dá? E é isso que está acontecendo com um monte de empresas que não acreditam em contadores, que não acreditam em bons contadores que fazem boas consultorias, que explicam tudo isso o tempo todo aos seus clientes. Então, você está vendo que nesse caso, o que aconteceu? Ó? O auditor, ele pegou aquele CNPJ e jogou para cruzar. Aquele ano de 2017. E descobriu que a empresa no ano teve ingressos de receita, de dinheiro na conta corrente, 4 milhões. E teve pagamentos feitos na conta corrente, 3 milhões. E sem contar caixa, porque essa parte ele nem tem acesso. Só o que ele consegue cruzar. Né? Porque a realidade hoje, quase 100% das operações da empresa está aqui. Certo aí? E aí, então, o que acontece? O auditor excluiu a empresa do Simples Nacional. E mais, já notificou a empresa que nos próximos 10 anos ela está fora do Simples Nacional e nem pode optar mais pelo Simples Nacional por este período. Aí você, mas não é 3 anos? Cuidado, aqui está. O artigo 84, parágrafo 2º, está dizendo o seguinte, que para os incisos, para as alíneas H e I do inciso 4º, o prazo será elevado a 10 anos, caso constatada utilização de artifício ardil ou qualquer outro meio fraudulento que induza ou mantenha a fiscalização em erros, com o fim de suprimir ou reduzir pagamento de tributo apurável na forma do Simples Nacional. Esclarecendo, veja que quando se usa artifício ardil, é criar uma armadilha ao fiscal. Ou outro meio fraudulento. Então você vê que está apresentando para a Receita Federal esse livro caixa. Quando a realidade é aquela ali. Aí a vida do contador não é fácil. Porque, veja, o contador, ele recebe a nota fiscal emitida e as notas fiscais de despesas que o cliente apresentou. E o que o cliente não apresentou? Por isso é que você tem que ter um contrato muito bem firmado com o seu cliente para você não ser coautor de tudo isso. Porque não é isso que você está orientando ao seu cliente. Você está orientando ao seu cliente que entre na era digital e é melhor declarar direitinho para não correr esse risco. Certo? Então o fato de estar apresentando este livro caixa está sim
criando uma arapuca à fiscalização e está induzindo o fiscal a erros, exatamente com o fim de suprimir, ou seja, eliminar o imposto ou reduzir o pagamento de tributo apurável pelo Simples Nacional. Então você está vendo que essa situação é muito comum e quando a Receita Federal pega, ela exclui do Simples Nacional naquele momento, naquele ano em que aconteceu e ainda aplica esse parágrafo segundo e essa empresa fica impedida de optar pelo Simples Nacional pelos próximos 10 anos. Custa muito caro. E agora vamos para o I, a mercadoria. Se for constatada que durante o ano calendário o valor de aquisição de mercadorias para comercialização ou industrialização, ressalvadas hipóteses justificadas de aumento de estoque, for superior a 80% dos ingressos de recursos no mesmo período, excluído o ano de início de atividade. Esclarecendo, quando ele usa essa palavra mercadorias, e geralmente na legislação tributária é assim, usa-se a palavra mercadorias, mas em seguida vem para comercialização ou industrialização. Quem comercializa é a empresa comercial. A empresa comercial compra mercadoria para revenda. É assim que nós entendemos na contabilidade. E quem industrializa é aquele que transforma. Ela compra matéria-prima e a transforma em produto. Portanto, quando ele usa a palavra mercadorias, é no sentido de mercadorias, propriamente dito, que nós contadores conhecemos, de empresa comercial, e matérias-primas para a empresa industrial. Tá certo aí? Outro ponto importante é que ele não está dizendo pagamento, ele está dizendo aquisição. Então é que a aquisição seja vista ou a prazo no ano. Então todas as notas fiscais de compra de mercadorias e matérias-primas do ano é que será levada em consideração aqui. Certinho? For superior a 80% dos ingressos de recursos. Então você está vendo que ele colocou um limite. Veja. Nós, contadores, sabemos o seguinte. O que é margem bruta? Lá na demonstração do resultado do exercício, você tem receita bruta de venda de mercadorias e receitas de serviço. Subtraio ali custo da mercadoria vendida, custo do produto vendido e custo do serviço prestado e encontro o lucro bruto. Aí depois que eu subtraio as despesas para chegar ao lucro líquido, não é assim? Tá bom. O lucro bruto é a margem bruta. A margem bruta da maioria das empresas é muito mais de 20%. E o legislador aqui está sendo bem benevolente, porque ele está colocando aqui uma margem de lucro de 20% como aceitável. Como assim? Ele está dizendo o seguinte, ó, via de regra, os ingressos normais nas empresas são pelas receitas mesmo, não é isso? Então ele está dizendo o seguinte, se você teve 100 mil de receita, eu admito que o custo ou compra de mercadorias durante esse período tenha sido de 80 mil. Tendo aí uma margem de lucro bruto de 20% para você depois abater despesa e chegar, né, ao lucro líquido. Então você está vendo que ele está criando uma margem pequenininha, está permitindo um custo, inclusive, elevado. E você ainda burla isso. Então, por isso é que ele criou uma regra. Certo? No mesmo período, excluído o início de atividade. Quer dizer, aquele primeiro ano ele não vai te encher o saco. O primeiro ano você pode comprar e vender do jeito que você quiser. Tá? Mas a partir do segundo ano, entre na regra. Certinho? Então, aqui está. Vamos para o exemplo. Ó. Aqui está o ano calendário, que é o segundo, terceiro, quarto, 20º ano. Tá certo? Ano calendário tem que vir por ano. A regra diz assim, ó. As mercadorias adquiridas, não necessariamente à vista, tem que ser menor ou igual a 80% do ingresso de recursos. De tudo que entrou, eu posso ter comprado de mercadoria até 80% dele. Aí eu estou dentro da regra do Simples Nacional, criando aí, via de regra, uma margem de lucro bruto de 20%. Certinho? Exemplo, olha só. Mercadorias adquiridas, 90 mil. Ingressos, principalmente de venda de mercadorias, 100 mil. Cálculo, ingressos, 100 mil. Percentual legal, 80%. Limite é 80 mil. Certinho? Toda empresa que opera com mercadorias e matérias-primas
tem que escriturar o livro de inventário e dizer o que é que sobrou em 31 de dezembro. Certinho? Aí tem o seguinte, se ela informar que o estoque final é 0, subentende-se que as compras de mercadorias ultrapassaram os 80%. E neste caso, a empresa vai ser excluída do Simples Nacional e não poderá optar pelo Simples Nacional nos próximos 3 anos. Agora, se ela informar no livro de inventário que tem 10 mil de estoque de mercadorias, então atende a ressalva que o legislador colocou aqui, ó. Ressalvadas hipóteses justificadas de aumento de estoque. Então, veja que no início da atividade, geralmente você compra muito estoque, então o legislador, né, admitiu. E no caso em questão, ele está dizendo, olha, você comprou 90 mil de mercadorias, mas está dentro da regra, porque 80 mil foi o que você vendeu. E teve receita aí de 100 mil, está dentro da margem bruta de 20%. Certinho? Tanto é verdade que o estoque final foi de 10 mil. Então, você atuou, a sua empresa do Simples Nacional atuou para aumentar o estoque. Mas essa é a lógica. O legislador do Simples Nacional, atendendo à Constituição Federal, ela dá chance para os pequenos crescerem. Então, se ela está crescendo, está dentro da regra. E você prova que está crescendo, aumentando o seu estoque. E o aumento de estoque é fora da margem bruta de 20%. Ou seja, sobrou um estoque final aí de 10 mil para o ano seguinte. Certo aí? Então, essa empresa está crescendo. Então, se é este o caso, então está dentro da regra, ok. Certinho? Agora, cuidado. Porque não basta só escriturar, ter um livro de inventário inventado. Porque o fisco, se fiscalizar, ele quer saber que existia de fato esse estoque. Né? E tem como fiscalizar isso? Sim, pelo NCM das mercadorias, né? Nas notas fiscais de compras e notas fiscais de vendas, há como fazer um cruzamento e saber se de fato essa mercadoria não foi vendida e estava no estoque aqui em 31 de dezembro. Certinho? Muito bem, você está vendo que esses 2 itens estão deixando muitos empresários que achavam que nada ia acontecer. Eu sou pequeno, eu sou MEI, sou Simples Nacional, enfim, que nada vai acontecer. Porque você que é contador tem que estar orientando seu cliente no sentido de que uma empresa deve crescer. Ela pode começar lá como MEI, mas vai chegar um momento que a sua receita bruta vai ultrapassar os 81 mil. E que isso é ótimo, você está crescendo, você está ganhando dinheiro. E que vai para o Simples Nacional, microempresa, até 360 mil, e vai pagar menos. Mas vai crescer mais do que isso. E vai ter que, né, largar a mamadeira e ir para a empresa de pequeno porte, até 4 milhões e 800 mil. Agora, ultrapassa esse limite, sua empresa vai para o lucro presumido, que é média empresa, depois lucro real, e a carga tributária vai aumentando nessa proporção, pelo menos pela regra teórica. Certo? Então, essa filosofia tem que ser implantada na cabeça do seu cliente. E que essas regras existem, o legislador já pensando, quando ele coloca essa ressalva aqui, ó, ele está dizendo, olha, você até pode comprar mais de 80% do ingresso de mercadorias, mas tem que ser para aumento de estoque. E estoque é o que está lá na prateleira. Então você prova que ele está aqui no livro de inventário. Certinho? E olha, se você gostou deste conteúdo, dê logo uma porrada aí no like, inscreva-se neste canal e acione o sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos de qualidade do Loberto. É melhor você receber notificação do Loberto, dos vídeos de qualidade do Loberto, altamente instrutivos para o seu dia a dia, do que receber uma notificação da Receita Federal. Tamo juntos!